Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui no canal do nosso YouTube. E hoje, no vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto mais sério. Não é nenhuma notícia, uma informação, é mais um apanhado de tudo que está acontecendo. E também um pedido para a gente ser mais inteligente nesse momento. Muitas coisas importantes acontecendo ao mesmo tempo. Luiz Castro fazendo um grande trabalho no Botafogo, sendo sondado por vários clubes. Ao mesmo tempo, temos a questão da próxima janela, que em 2 semanas abre, e o Botafogo vai ter que tomar algumas atitudes, não sei ainda quais vão ser, mas o desempenho do Botafogo nessa janela vai ser muito esclarecedor sobre os bastidores do clube. E por fim, ainda também acontecendo bastante nos últimos dias, bastidores da política do clube, muito agitados, Conselho Fiscal reprovando, dando parecer, indicando reprovação de contas. Ao mesmo tempo, o presidente do conselho fica contra, o próprio conselho não assina nota, e ao mesmo tempo depois aparece assinando nota junto com o presidente do conselho deliberativo e o presidente social, do Césio Melo, contra algumas atitudes que foram tomadas pelo Conselho Fiscal, como vazamento de informações. Enfim, tudo muito movimentado, e no final das contas muito se faz e pouco se ajuda, pouco se resolve, trazem mais problemas e resolvem muito pouco. O objetivo desse vídeo aqui hoje, lógico que sem nenhuma pretensão de chegar nos poderes do clube e nada disso, mas pelo menos se puder chegar em parte da torcida, já fico satisfeito. Um momento de uma coisa apenas: união, conversa, diálogo. Tudo tem que ser resolvido pensando no melhor do Botafogo. Seja com relação ao Luiz Castro, seja com relação ao mercado de transferências, de janela, seja com questão de política do clube. Muitas pontas importantes soltas por aí, e que na verdade tem que ser focado no bem do Botafogo. Esse é o que importa no momento. Antes da gente desenvolver melhor o assunto, já peço para os amigos deixarem o like. Sei que nesse sabadão todo mundo estava esperando aquela livezinha, mas hoje vai ser um videozinho gravado. Então já peço para os amigos deixarem o like, dar aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal do Fogonete, que ajuda demais o nosso trabalho. Outra coisa importante que eu queria comentar com vocês é a questão da maior e melhor site de apostas do Brasil, a Betano. Se você não é inscrito ainda, dá aquela moral, se inscreve, pega o cupom do Fogonete aqui, se inscreve lá com o nosso código. Para quê? Para a gente ter uma noção, a Betano tem uma noção de quantas pessoas estão vindo para o site através do Fogonete, dá aquela moral boa no nosso trabalho. Se você ainda não tem cadastro, se você fizer, você tem a primeiro depósito. Primeiro depósito, simplesmente a Betano dobra o valor. Entre 50 e 500 reais, a Betano vai lá e dobra. Botou 50, a Betano bota mais 50. Botou 100, ela bota mais 100. Botou 500, ela bota mais 500. Calma que dinheiro não dá na árvore. Aí você vai simplesmente transformando esse bônus que a Betano faz em saldo. Se você vai fazendo as vitórias, vai transformando saldo em bônus, saldo em bônus, saldo em bônus, saldo em bônus. E aí, quando o dinheiro for completamente seu, você pode fazer um saque via Pix, cai rapidinho na conta. Você pode pagar um jantar para cremosa, fazer uma viagem, ou seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que se tu é bom, tu vai conseguir tirar um dinheirinho. Agora, jogo, amigo. Jogo ganha, jogo perde, tem que tomar cuidado. Vai com tranquilidade, beleza? Tamo junto, Betano, é nóis. Bom, voltando aqui sobre o assunto, acho melhor te dividir por partes. Para todo mundo entender que é um assunto só, que no final das contas a gente quer o bem do Botafogo e que tudo seja resolvido no diálogo, mas que são vários assuntos em casos diferentes que precisam ser tratados. Primeiro, a questão do técnico Luiz Castro. A gente sabe que o técnico Luiz Castro, desde que chegou ao Botafogo, tem promessas do Textor que não puderam ser cumpridas. E isso, claro, não deixa ele muito satisfeito. Ele está fazendo um grande trabalho no Botafogo. Ele tem sempre, a cada janela, ele sempre pede mais jogadores, claro, e nem sempre ele vai conseguir ser atendido. Mas desde que chegou, estamos vendo uma evolução clara no elenco do Botafogo, e as coisas estão sim melhorando, a ponto dele conseguir fazer um grande trabalho com as peças que tem. Na próxima janela, a gente está em dúvida de como vai acontecer. O Botafogo vai trazer muitos jogadores, o Botafogo vai ter que liberar muitos jogadores. Essa postura do Botafogo nessa janela de transferências vai dizer muito sobre a situação do clube.
E aí, ao dizer muito sobre a situação do clube, temos que entender como vai ser a reação de técnico Luiz Castro a isso. O Luiz Castro está realmente fechado com o Textor a qualquer custo. Se perder elenco, ele vai tentar dar o melhor com o que tem, não vai ficar chateado, não vai querer renovar para o ano que vem, vai ficar até o Campeonato Brasileiro, mas depois para o ano que vem não fica mais. Existe essa tensão no ar, tá? Existe essa tensão no ar. Por exemplo, e se ele receber uma proposta boa, ele vai largar o Botafogo porque ele percebeu que as coisas não vão acontecer do jeito que ele quer? Então tem muita coisa que pode acontecer, tá? Inclusive ele ficar e tá tudo certo, né? Que é o que a gente torce. Hoje não tem nenhum quadro que seja melhor para o Botafogo que ele fique, que o elenco seja mantido, chegue alguns reforços e continuemos brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Esse é, claro, o ponto pacífico que todo mundo quer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber lidar com as situações. Se alguma decisão, mesmo que seja impopular, seja tomada, temos que entender o que é o melhor para o Botafogo a partir daquela decisão. Não podemos ficar completamente loucos, surtados ai meu Deus, agora vai implodir tudo, agora não sei o quê. Não, vamos com calma, temos que dialogar, entender qual é o melhor caminho para o Botafogo, né? Torço muito para que o Texto esteja alinhado, não só com a questão financeira, que para ele é muito importante, ele já disse recentemente em várias entrevistas, mas que ele deixe claro que ele também está alinhado com o projeto do futebol, vamos dizer assim, de maneira geral, com a questão esportiva. Muita gente está trabalhando sério para o Botafogo chegar e manter essa disputa pelo título, e uma janela precisa acompanhar esse sentido. Não estou falando de trazer muitos reforços, estou falando aqui no sentido de, por exemplo, manter os principais jogadores desse elenco. Não podemos perder jogadores importantes, seja como titulares, seja importante na rotação do elenco. Não podemos perder esse tipo de jogador. E tomara que o Textor esteja alinhado com isso. Então, Textor e Castro estão nessa primeira janela. A segunda questão, que também está ligada a essa, né, é como Castro vai reagir a tudo isso, né? Não é novidade para ninguém que o Castro teve altos e baixos no Botafogo, hoje está por cima, está na crista da onda, vamos dizer assim, e tem sido muito valorizado. Recebeu sondagens do Everton, Al Nassr do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, Al Hilal, e mais recentemente do Atlético Mineiro, que acabou fechando com o Filipão. O técnico tem sido procurado por diversos clubes porque o trabalho dele aqui é muito bom. E ao mesmo tempo, existe essa questão da insatisfação com algumas promessas feitas pelo Textor que não foram e nem deverão ser cumpridas nesse curto período. Centro de treinamento ainda nem saiu do papel, melhorou lá o Lonier? Melhorou, mas não é ainda o que ele sempre quis, com um projeto mais amplo, com categorias de base, com time B, nada disso nesse primeiro momento vai poder ser feito. E nesse primeiro momento, na verdade, já está ficando muito longo. O Castro já chegou, tem mais de um ano no Botafogo, está indo para o segundo campeonato brasileiro dele, e o contrato dele é até março. O que será feito a partir daqui? Será que essas questões que o Castro tem com o Textor são minoritárias, a ponto dele aceitar continuar no Botafogo, apesar de tudo isso? E o Textor, ao mesmo tempo, entende que o Luiz Castro e sua comissão custam muito caro, é 1,5 milhão por mês, comissão inteira, 1,5 milhão por mês, e ele consegue alguma comissão com custo-benefício melhor? Todas essas questões, queiram você torcedor ou não, estão na pauta, existem essas conversas nos bastidores, e não adianta querer fechar o olho para isso. O que eu trago aqui, e o peço aqui, é que tudo isso seja resolvido com inteligência, com um bom papo e da melhor forma para o Botafogo. E para mim, o que é o melhor para o Botafogo? Primeiro que o Luiz Castro fique pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. No final do ano, aí ele vê o que é melhor para ele. Se ele tem contrato até março e não vai querer ficar mais, é claro que as coisas têm que ser resolvidas em dezembro. O Botafogo não vai iniciar uma temporada para perder o treinador em março, certo? Então, se por um acaso
não houver uma renovação, ela tem que ser decidida até o final do Campeonato Brasileiro, que aí sim, cada um pode seguir o seu rumo ou seguir junto. Entendo que houve um desgaste no relacionamento simplesmente por ser o início de um projeto. E aí, como eu disse, muita coisa foi prometida e nem tudo vai poder ser cumprido. Muitas vezes o Castro teve costa quente do Textor e depois também outras vezes não teve, e as coisas são como são. Hoje está tudo na mais perfeita ordem. Luiz Castro está fazendo um grande trabalho, está muito bem, recebendo sondagens de tudo que é clube. Textor, por sua vez, está satisfeito que o resultado está dando trabalho, mas ao mesmo tempo precisa fazer alguns cortes de gastos no futebol. E aí isso dá um certo conflito. Então, assim, para o Campeonato Brasileiro, acredito que precisa ficar do jeito que está. Fica o Castro, fica o Textor e tenta desfazer o mínimo possível de jogadores nessa janela. E se puder ainda fazer umas adições, como é o Diego Hernandes, se tiver mais alguma possibilidade, né? A gente disse aqui no vídeo mais cedo que o Botafogo já sabe o que olhar no mercado, né? O Botafogo continua mapeando o mercado e sabe justamente o que precisa e aonde ir se tiver o dinheiro do Lyon. O Lyon vai ter essa parceria com o Botafogo, que vai trazer jogadores para o Botafogo, e ao mesmo tempo o Botafogo vai ter se beneficiar desses jogadores e testá-los. Tentar ver se esses jogadores que são contratados na América do Sul, muito jovens, vão estourar a ponto de serem titulares no Lyon. Se tiver essa possibilidade, esses jogadores em algum momento vão para o Lyon. Mas ao mesmo tempo o Botafogo vai se beneficiar de vários jogadores que têm condição de ser titulares no Botafogo, mas de repente não ser titular no Lyon. Tem esse meio termo, e esse meio termo ajuda pra caramba, né? O Botafogo pode montar um elenco recheado de boas opções nesse sentido. Então é uma parceria que alimenta os dois lados e ajuda todo mundo, né? É uma coisa boa para todo mundo e, além de tudo, faz o Botafogo economizar dinheiro. De repente até ganhar de alguma forma, investir lá na frente. Enfim, aí já é um problema mais para frente que a gente vai ver como é que é. Nesse sentido, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Por último, não menos importante, tem a questão política do Botafogo. Do início. Inicialmente, o Conselho Fiscal do Botafogo deu um parecer indicando a reprovação das contas do Durcésio em 2022. As contas de 2022, exato. Logo de cara, abriu-se uma questão de ser uma politicagem barata, né? Muita gente querendo enfraquecer o Durcésio para impor um impeachment e voltar a ter os poderes que querem no clube social. O Conselho Fiscal ontem, na noite de tarde de sexta-feira, emitiu um comunicado dizendo que, resumidamente, que algumas pessoas estão querendo condenar o julgamento do Conselho Fiscal, que segundo eles é puramente técnico, e empolgar, criar uma narrativa de que, na verdade, estão fazendo politicagem barata. Fica difícil defender o Conselho Fiscal quando o Conselho Fiscal faz vazamento de informações, de documentos, antes mesmo da votação ter sido encerrada. Documentos esses que foram publicados com um claro objetivo de criar uma narrativa contra o Durcésio Melo, antes mesmo do Conselho reprovar de fato as contas. Fica difícil, né? Fica difícil você defender, fica difícil, por mais que eles tenham uma posição que eles de fato têm que cobrar a SAF, cobrar o social, que o social tem que cobrar a SAF, né? No caso o Durcésio das contas, muita coisa fica aparecendo, fica com um sentimento estranho no ar. Será que não tiveram uma mão mais pesada? Porque vários outros conselhos fiscais aprovaram contas aí que é brincadeira. O próprio Durcésio Melo soltou um comunicado mais cedo hoje, no início do dia de sexta, que ele mostra o que foi feito na gestão dele. No final, ele dá uma meia-culpa dizendo que erros acontecem sim, e esses erros, claramente, poderiam ser citados, né, na questão do Conselho Fiscal, que, segundo o que eu conversei, poderia ter sido aprovado com ressalvas. A não aprovação das contas, a reprovação das contas, todo mundo diz que foi muito, muito exagerado.
que passou do ponto da parte técnica e já entrou na politicagem. E aí, amigos, a torcida não é boba. A torcida não é boba e não vai deixar passar isso. A torcida entende a situação. A torcida está do lado da SAF. A torcida está do lado do Durcésio, que está do lado da SAF. Fica difícil querer vender uma narrativa quando se tem algo estranho no ar. As pessoas não conseguem aceitar isso com facilidade. Todo mundo sabe que a SAF precisa andar numa linha, seguir o contrato. Mas quando o povo percebe cheirinho de merda no ar, a torcida não é boba. A torcida não é boba. São anos sentindo o que está acontecendo do lado sofrido da história, e agora que as coisas estão melhorando, agora que as coisas estão caminhando e tem que caminhar em igualdade, lado a lado com a SAF, vem alguma coisa esvaziar para fazer impeachment, para botar um novo presidente. Qual o objetivo de tudo isso? Qual o objetivo de tudo isso? Então, assim, o Textor deu a mensagem dele. O Textor deu a mensagem dele na entrevista ao GE. Atacou o Conselho Fiscal, disse que são pessoas que se escondem atrás do cargo do grupo que fazem parte, que é o Conselho Fiscal, e não botam a cara de fato. E aí fica muito fácil fazer ataques assim e pegar o Durcésio para Cristo, né? Então, assim, com todo respeito, se tem SAF e Durcésio de um lado e personagens da velha política do outro, fica muito fácil tomar a decisão, né? Fica muito fácil tomar a decisão. Podemos estar cometendo uma injustiça tremenda aqui, mas infelizmente o histórico fica muito claro, né? Fica muito claro que é difícil ficar do lado com todo respeito, de dirigentes amadores que por muitos anos castigaram o nosso Botafogo, e finalmente agora que estamos em novas mãos, novos caminhos, alguém vai aparecer para tentar atrapalhar isso, e aí não vai ser bem visto, não tem como. Com todo respeito, posso estar errado, mas confio e peço que a gente consiga tomar decisões que sejam para o bem do Botafogo. E hoje o bem do Botafogo é o bem da SAF, é uma coisa só, estão andando de mão dadas, e é bom que seja assim. A gente vê aqui no nosso rival do Vasco, aqui do lado, o Clube Social brigando com a SAF, é um terror o que está acontecendo lá, o mesmo problema de sempre, a mesma coisa que acontecia sempre, e a gente tinha um medo tremendo de isso acontecer aqui também no nosso Botafogo, e graças a Deus as coisas não andam nesse caminho. E infelizmente agora, por mais que não aconteça, ficamos com medo de que isso possa acontecer. Essa questão do conselho, daqui a 9 dias, dia 26, vai ter a votação do Conselho Deliberativo. Acredito que as contas do Durcésio vão ser aprovadas e não recusadas, né? Não reprovadas. Mas a possibilidade disso acontecer, a possibilidade que está acontecendo de politicagem nos bastidores, é uma coisa que me deixa bem preocupado e muito triste, né? O social, para mim, tem que ser nessa pegada que está acontecendo do Durcésio. Andar junto com a SAF, fazer o necessário, com todo respeito. O futebol é o carro forte do Botafogo. Eu sei que estatutariamente tem a questão do remo, tem outros esportes, mas estatutariamente não tem outros esportes. Eu sei da importância de outros esportes, mas que tudo seja autossustentável. Hoje o Botafogo precisa focar na SAF, e o futebol não tem que sustentar nada além disso. A gente sabe que a sede e o clube social tem seu dinheiro, tem a sua forma de renda, e tem que se resolver com isso. É simples assim. Então, mexeu com muita gente que estava acomodada com a situação, que estava satisfeita das coisas do jeito que aconteciam, e ao mexer gera esse tipo de insatisfação, gera esse corre-corre, gera esse jogo político, de tentativa de enfraquecer. Se o Durcésio está mexendo aqui, vamos tirar para tirar ele e botar outro, e aí fica esse jogo de politicagem aí, feio demais, e que pouco se importam com o bem do Botafogo. A verdade é essa. Eu sei que tem muita gente bem intencionada, eu sei que tem muita gente que não cria problemas pelo lado pessoal e sim pelo bem do Botafogo, mas o momento é de pensar no bem maior, na situação, no cenário bem mais amplo do que só a sede do clube social. É preciso ver tudo, e o tudo hoje é SAF e social. Não existe uma coisa ou outra. Não existe você achar que está atacando uma pessoa e não está atacando a SAF. É uma só.
Hoje é uma só e as pessoas têm que entender isso. Então, pro bem do Botafogo, vamos todos pensar numa solução a melhor, vamos ter tranquilidade, sem ficar fazendo politicagem e chega, né? Vamos em frente, chega de tocar nesse assunto também, que já ficou cansativo demais, que dia 26 tudo se resolva da melhor forma e olhamos para frente para não mais viver aquele passado turbulento e que se ameaçou nos últimos dias voltar. Tamo junto, obrigado pela moral, valeu pela audiência. Se você chegou aqui porque você gostou do like, se você gostou gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o like, manda esse vídeo no seu grupo de botafoguenses aí para dar aquela moral. Obrigado, tamo junto, valeu pela moral. Estamos de volta na segunda-feira. Amanhã, folguinha pro papai. Valeu? Um beijo a todos, até segunda, na live 2 da tarde. Tamo junto e fui!